O maestro é o responsável por dirigir e liderar as atividades musicais de uma orquestra para que apresentem coesão e coerência. Na regência da vida também temos que conduzir com maestria a nossa própria orquestra. Cuidar de cada nota, cada compasso e instrumentos, que são representados por nossas experiências e desafios. Porque do mesmo modo que o músico precisa ensaiar para alcançar a melodia perfeita, nós precisamos aprender a superar as dificuldades. Aprender a cair e levantar, respirar fundo e começar tudo de novo. Acreditar que é possível fazer o que naquele momento parece impossível. É o princípio da superação. Para isso, procure a resposta no fundo do seu coração e vai encontrar o melhor acorde e a harmonia certa de viver. Porque a vitória só acontece para aqueles que não desistem no primeiro desafio. Persista sempre. Só assim você será digno dos aplausos da plateia e conquistará o título de maestro de primeira grandeza. Direito e Justiça em Foco manifesta profundo pesar pela morte do advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Este programa, bem como seu idealizador, desembargador Laércio Laurelli, reconhecem seu importante papel na construção do Estado democrático de direito e na luta pela cidadania. A história de vida de Márcio Tomás Bastos permanecerá viva, intacta no cenário jurídico e político desta nação, com destaque entre os grandes momentos da história do Brasil, tendo ele participado ativamente da luta pela liberdade e pela democracia, com a tendência sempre crescente para o verdadeiro, para o belo, para o bem, tríplice realização do divino. Desembargador Laércio Laurelli. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você, caro telespectador, e traz uma surpresa muito grande. Aliás, engrandece este programa o maestro João Carlos Martins. João Carlos Martins, pianista e maestro brasileiro. Aos 20 anos estreou no Carnegie Hall, considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach. Gravou a obra completa para teclado desse gênio da música. Já lançou 25 álbuns. Fundador da Fundação Baquiana Filarmônica, regente e diretor artístico da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. O único brasileiro a ter sua vida registrada por cineastas europeus por 2 vezes. Também conta com um registro fotobiográfico lançado na ONU. Este é um currículo que nós adaptamos para a televisão e para esse momento importante da exibição desse grande astro da música no Brasil. Como vai, maestro? Muito bem, é um prazer estar aqui com você. E você conhece bem a Fundação Baquiana, Claro. Sabe o nosso trabalho. E eu tenho a honra de ser também um dos conselheiros da Fundação. Eu sou CLT na Fundação, sou maestro contratado, fui eu que idealizei a Fundação. Certo. Mas sou o maestro e realmente a pessoa que procura juntar dentro da Fundação a excelência musical aliada à responsabilidade social. E esse é o trabalho da Fundação. E, graças a Deus, nós estamos atingindo os nossos objetivos, graças à determinação daqueles que lá trabalham, do nosso Conselho Consultivo, do nosso Conselho Fiscal, que temos a honra de ter a sua presença. Muito obrigado. E, antes de tudo, por causa de uma palavra chamada esperança.
Muito A bem. Fundação tem uma esperança enorme de democratizar a música clássica no Brasil. E eu sempre digo que nós somos inspirados numa frase de Villa-Lobos. Villa-Lobos dizia: não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Nós tivemos períodos gloriosos em nosso país, na época, por exemplo, da Semana da Arte Moderna, nos anos 50, quando tivemos a imigração de todas aquelas pessoas do pós-guerra que vieram da Europa, após 1945. Depois tivemos um período um pouco obscuro nas artes no Brasil e agora estamos tendo uma espécie de renascimento. Muito bem. E nesse renascimento a Fundação Baquiana certamente faz parte. Ótimo, eu fico satisfeito porque nós estamos informando o telespectador, a sociedade, enfim, a respeito desta maravilhosa Fundação Baquiana Filarmônica. Não é? Maestro, como foi o início da sua carreira? Bem, o início da minha carreira, eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Ah, que maravilha. Meu pai, aos 10 anos de idade, gostaria de ser pianista. Mas aos 10 anos, ele já trabalha escravo do começo do século XX, ele já trabalhava numa gráfica. Sim. No caminho para a gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que um dia a professora falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. 3 dias antes, deu um sono, dormiu na gráfica e a prensa decepou essa parte da mão dele e o sonho dele morreu ali. 40 anos, 1948, 40 anos depois do acidente, com 8 anos de idade, eu iniciava meus estudos de piano, certamente para realizar meus sonhos e ajudar a realizar os sonhos dele. Muito bem. Mas isso então foi também uma dádiva, né, de Deus, não é? Esta apresentação, não é? Apresentação na sua vida. Não é? Apresentação, digo, ter escolhido, não é? Tocar piano. Exatamente. Muito bem. Eu acho que você percebe. Eu digo que o meu caso, embora todo mundo diga que seja de superação, meu caso é de obrigação. Aliás, o tema do nosso programa é este, Eu né? sei que é superação. O tema do nosso programa Mas é este. eu digo que o Conquista da superação na música clássica. Olha aí. Exato. Mas eu digo que o meu caso é mais que superação, ou menos que superação. É obrigação. Ou seja, uma pessoa, seria falsa modéstia eu dizer que eu não recebi um dom de Deus. Então, se você recebe um dom, você tem a obrigação de levar até o fim da sua vida aquele dom que você recebeu. Eu sou uma pessoa que tive erros e acertos na minha vida. Os erros você corrige e os acertos você procura aprimorar. Sim. E até que eu digo sempre que a pessoa quando nasce é como uma flecha. Ela tem o seu destino e você tem que conduzir aquela flecha para alcançar o seu objetivo. E é isso que eu tenho feito durante a minha vida, sendo que nesta última fase tem sido talvez a fase mais importante. Embora como pianista eu tenha gravado toda a obra de Johann Sebastian Bach, corrido o mundo, e agora como maestro eu estou aliando a procura da excelência à responsabilidade social, e isso eu acho que é o que, no fim, no apagar das luzes, vai deixar um legado, se Deus quiser. Me diga uma coisa, eu vou até fugir do meu script aqui. Maestro, quando você estava tocando maravilhosamente, naquela época áurea, não é, dessa devoção que Deus lhe deu, inclusive, tocando piano, você poderia imaginar que um dia você ia ser um grande maestro? Nunca me passou na cabeça. Aliás, quando eu falo erros e acertos, quando eu tive o primeiro acidente, eu me afastei alguns anos do piano. Sim. Porque eu fiquei de tal forma revoltado quando, depois de operações, eu percebi que eu não podia mais tocar piano, que eu me afastei totalmente. E no segundo acidente também, novamente. Mas
Se eu tivesse, talvez, a maturidade necessária, aos 27 anos, talvez eu já teria iniciado na regência. Fui iniciar aos 64 anos. Mas isso também me faz chegar a uma conclusão, que nunca é tarde para você sonhar. É verdade. E eu, aos 64 anos, iniciei a minha nova vida e nunca deixei de sonhar. E tenha certeza, hoje estou com 74 anos, nesses 10 anos foram mais de 1.300 apresentações, alcançamos mais de 10 milhões, estamos chegando a perto de 11 milhões de pessoas ao vivo, que nós já nos apresentamos, democratizando a música clássica no Brasil. Não adianta você simplesmente tocar no Carnegie Hall, na Sala São Paulo, no Lincoln Center. Você tem que ir nas periferias, você tem que ir nos presídios, você tem que ir nas favelas, FEBEM, né? nas favelas, você tem que ir na Fundação Casa, antiga FEBEM, e você tem que realmente dar uma mensagem, porque a música, na minha opinião, é o melhor segmento para a inclusão social em qualquer país do mundo. Já em países asiáticos está ultrapassando o esporte. É verdade. Olha, hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, maestro, e para mim é uma grande honra, porque eu estou conversando com um homem maravilhoso, um homem que tem uma cabeça excelente, porque você poderia perfeitamente ter deixado tudo, largado tudo após esses acidentes que você fala, não é? E pronto, acabou. Mas não, daí a superação. Você foi em frente, com aquela fé, com aquela determinação. Você disse, eu vou ajudar a sociedade, vou ajudar a humanidade. E eu não sei se eu estou no caminho certo, se é isso mesmo que aconteceu. Não, para você ter uma ideia, por exemplo, um menino de 8 anos de idade, nunca na história um garoto de 8 anos de idade, tocando excepcionalmente bem, fez a sua estreia na Sala São Paulo, como violinista profissional. Que maravilha. Isso eu acho, e vários casos como estes, o cantor, o Jean William, que eu levei 3 vezes já então, a Nova York. Eu ia falar sobre ele. O Jean William foi criado por um boia fria e uma faxineira, pelos avós. E ele já está dignificando o nome do Brasil no exterior. Então, quando você vê resultados e que o Brasil tem uma quantidade enorme de diamantes a serem lapidados na música, você percebe que você tem uma missão. Exato. E esta é a missão que eu estou procurando cumprir ao apagar das luzes. Não, tem muito tempo ainda. Essas luzes vão perdurar por muito tempo ainda, mas oxalá que isso aconteça e nós sabemos que vai acontecer sim. Maestro, você tocou para o líder Fidel Castro em Cuba e também para a família Roosevelt nos Estados Unidos? Conte para nós, como foi? E para a família Kennedy. Aí para Kennedy também? E isso foi nos anos 61, quando, uma semana antes da invasão da Baía dos Porcos, o Raul Castro, inclusive, estava na primeira fileira, e uma semana depois eu estava inaugurando o Festival Interamericano de Música em Washington, que era presidido pela Jacqueline Kennedy. E um ano após, Eleanor Roosevelt fez a minha estreia no Carnegie Hall de Nova York. Poxa, que maravilha. Muito bem. Mas a sua família, ela é também cheia de celebridades, não é? Você tem o seu irmão que é jurista, o Ives Gandra Martins, e também o pianista José Eduardo Martins. Fale sobre eles. O Ives é um tributarista e um constitucionalista respeitado no Brasil de norte a sul, leste a oeste, com publicações em vários países do exterior, inclusive. E o Ives, como ser humano, é uma pessoa rara, uma pessoa que todo santo dia está além de estudar. Aliás, nós estávamos falando isso antes do programa. Certo. A pessoa só atinge os seus objetivos se tiver disciplina.
Claro. Eu digo que tudo se faz com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. E o Ives procura se aperfeiçoar dia a dia. Ele está com 79 anos e eu acho que ele é um exemplo para o nosso país. O Zé Eduardo é um pianista maravilhoso, gravou inúmeros CDs na Bélgica e em Portugal, faz uma ligação muito grande entre Portugal e o Brasil e toca excepcionalmente bem, embora ele procura ter uma vida mais reclusa aqui no Brasil. Essa é a razão pela qual, talvez, na parte da música, na família, o meu nome ficou mais conhecido. E o outro irmão, o José Paulo, é um colecionador, talvez um dos maiores colecionadores brasileiros da arte dos artistas plásticos brasileiros. Muito bem. Então, tudo isso em razão do meu pai, que fez, desde a nossa infância, as artes como um objetivo. Era através das artes que ele achava que iria alimentar a alma dos seus filhos. Que bom. Eu quero aqui fazer um parênteses desse momento e dizer a você, meu querido professor Ives Gandra Martins, tenha o meu respeito, a dedicação do meu estudo que eu fiz, inclusive homenageando a sua colocação, que é muito importante para o país. Parabéns, grande mestre Ives Gandra Martins. Esta homenagem eu não podia deixar de fazer. Tá certo, faço. Ele é um homem que está nos tribunais respeitadíssimo pelas colocações que ele faz, com uma simplicidade, com uma eloquência maravilhosa, maestro. Eu certamente faço das suas as minhas palavras. Ótimo, muito bem. Então vamos prosseguir na nossa agradável conversa. Você teve alguns obstáculos na sua vida. Eu queria que você, então, por gentileza, colocasse da maneira que você entender que deve esses acidentes. Conte o primeiro acidente. Primeiro foi um acidente. Primeiro, desde os 16 anos, que eu tive sintomas de distonia. Essa distonia eu tive que administrar durante toda a minha vida. Mas fora esse problema, que é um problema que já vem do cérebro, sim, eu tive o primeiro acidente periférico, que foi num jogo de futebol, um acidente no qual uma pedra rompeu meu nervo ulnar, no cotovelo. Depois disso, para você ter uma ideia, no total realizei exatamente 22 operações na minha vida. Nossa. Das quais 19 relacionadas à mão e aos braços. Então você tem que partir do seguinte princípio: de uma adversidade, você tem que fazer uma plataforma para construir um futuro e não o caminho para o abismo. Claro, claro. Então, isso foi o que eu procurei durante toda a minha vida. Hoje, quando eu chego em aeroportos, quantas e quantas pessoas chegam para mim, puxa, por sua causa, eu acabei dominando uma doença que eu achava que ia tirar a minha vida, mas isso eu ouço dioturnamente. Mas é um exemplo de vida. Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte: o meu problema é muito menor do que uma pessoa que tenha perdido a visão, que tenha ficado tetraplégica, sim, uma pessoa que tenha tido um problema físico, que tenha dado limitações totais. Eu simplesmente sou um pianista que perdeu as mãos para o piano. Mas talvez pela exposição na mídia, acabou servindo de exemplo para muitas pessoas, sim, entenderem que adversidades, que elas procuram julgar aquelas adversidades como uma coisa monumental dentro da sua vida, essas adversidades são adversidades para serem ultrapassadas. Então você tem eu tenho dois tipos de pensamento. Tem aquele obstáculo que é praticamente intransponível,
Para aquele obstáculo, você tem que ter uma determinação para ultrapassar esse obstáculo. E tem aquele obstáculo que é colocado na sua vida, que o destino, que Deus colocou, que é realmente intransponível. No primeiro caso, você tem que ter determinação e, no segundo, humildade para reconhecer que não dá para ultrapassar. Muito bem. Em todos os casos, eu entendo que a sua força mental, ela foi evidente. Ela teve uma eficiência fora do comum. A força mental nesse sentido. Ah, tem que ter. Quantas manhãs você acorda e você fala, eu acho que eu não vou conseguir dominar esse obstáculo hoje. Depois você tem que pegar, olhar no espelho e falar, não, você tem que ter coragem para ultrapassar esse obstáculo. E isso eu faço diariamente. Quantas vezes eu poderia cair em depressão, mas eu transformei uma possibilidade de depressão em entusiasmo. Que maravilha. E no momento que você tem um entusiasmo, você corre atrás dos seus sonhos. Razão pela qual eu sempre digo, você corre atrás dos seus sonhos. Quando você menos espera, o sonho corre atrás de você. Que maravilha. Muito bem, maestro. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Eu vou fazê-las porque nós precisamos informar também o telespectador, a sociedade, mais ainda da sua maravilhosa vida. Eu digo maravilhosa vida, mas é porque você teve esse momento importante de superação, manejado pela sua mente, pela mente sadia que você tem. Você não acha que eu tenho razão, não? Eu acho que eu acredito que o poder da mente ajuda qualquer pessoa a ultrapassar um obstáculo. Eu estou entusiasmado porque eu sou seu fã, né? Que esperança. Na minha casa todos são seu... Nossa. Toda a fundação é fã do conselheiro que ela tem. Não, olha, eu tenho uma neta, Maria Luísa, ela é sua fã. Olha, quando ela se agarra na televisão quando você aparece. Eu digo, ótimo, esse é um exemplo de vida. E você tem que seguir os passos do maestro, porque são passos firmes, importantes para o progresso e para uma vida sadia. Maestro, eu vou chamar um pequeno intervalo. E depois nós vamos retornar para continuarmos com esta agradabilíssima, própria e eloquente conversa. Tá bom? Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos.